Para começar, sou pai solteiro de um adolescente de 14 anos. Infelizmente, a mãe dele morreu durante o parto, então fiquei com a maior tristeza e a maior alegria ao mesmo tempo. Criá-lo sozinho tem sido uma tarefa e tanto, mas recebi muita ajuda e dicas dos meus pais e dos pais da minha falecida esposa. Jason é um ótimo garoto. Ele tem boas notas, é respeitoso e compreensivo e não tentava tornar a minha vida um inferno, como ouço muitos outros pais de adolescentes dizendo. Um problema persistente ao longo de sua vida foi o seu sono. Ele sempre teve dificuldades para dormir, primeiro quando ele era bebê, depois na pré-escola, na escola e até agora. Fomos aos médicos e eles nos disseram que ele tinha apenas insônia. E eu acreditava nisso até recentemente. Ele entrou no meu quarto por volta da meia-noite, 3 semanas atrás, e me acordou, embora eu ainda não estivesse dormindo. Pai, eu não consigo dormir, ele disse, e parecia assustado, quase apavorado. Eu poderia dizer isso pelo tremor fraco e pela maneira que ele estava se segurando. Ei, o que há de errado, amigão? Eu perguntei para ele. Ele olhou para a porta, que estava fechada, e se encolheu. É só... Ele estava batendo os dedos em seus braços cruzados. Ele não parecia envergonhado ou com medo de me dizer alguma coisa, quando quebrou alguma coisa ou quando se comportou mal. Dessa vez, ele parecia até mesmo confuso, incapaz de formular as palavras. Há sempre uma figura escura no meu quarto, apenas me observando enquanto eu durmo. Eu posso sentir os seus olhos em mim. Sua voz estava trêmula. Eu podia ver lágrimas se formando em seus olhos. Ele estava completamente apavorado. E ele caiu nos meus braços e começou a chorar e soluçar. Agora, normalmente, como qualquer pai, eu acreditaria que era apenas um pesadelo. Mas eu pensei no pior, que tinha um intruso na minha casa. Depois que ele se acalmou o suficiente, eu disse a ele que iria dar uma olhada no seu quarto. Então, como no estilo dos filmes de terror, peguei uma grande faca na cozinha e andei na ponta dos pés por todo o apartamento, vendo se havia algum intruso ou evidências de que houvesse algum arrombamento, mas no final não encontrei nada. Curiosamente, porém, a porta do armário dele estava aberta. Enquanto caminhava de volta para o meu quarto, ouvi ele gritar o meu nome. Eu corri para o quarto com a faca nas mãos. Ele está aqui! Jason gritou, apontando para um canto escuro da sala, soluçando incontrolavelmente. No final, eu não encontrei nada e ninguém, e ele teve que dormir comigo naquela noite. Essas coisas aconteciam dia sim e dia não, onde Jason vinha para o meu quarto e apenas tremia. E todas as vezes ele dizia que alguma coisa escura estava o perseguindo e que estava chegando mais perto a cada noite. No final de semana, ele se esgueirava sozinho para minha cama, sem me acordar, e quando eu acordava, ele já estava lá. 2 semanas atrás, encomendei um conjunto barato de câmeras de segurança bem simples e as coloquei no apartamento, enquanto ele estava na escola, e coloquei uma inclusive no quarto dele. Sim, eu sei que a privacidade do adolescente é importante e eu realmente não deveria colocar câmeras no apartamento, muito menos no quarto dele. Mas eu precisava chegar ao fundo do que estava acontecendo e eu planejava tirá-las depois de 1 ou 2 semanas. Na manhã seguinte, encontrei Jason encolhido ao meu lado da cama novamente. Era um sábado. Então eu não tinha trabalho e silenciosamente saí da minha cama para não acordá-lo. Fiz meu café e liguei meu laptop. Eu vasculhei as câmeras e as imagens gravadas. A qualidade não era das melhores, mas as câmeras eram baratas. Então eu já esperava isso. O quarto de Jason ficou quieto a noite toda, desde o momento que ele se deitou até o momento que ele saiu para ir até o meu quarto. Ele não se mexeu uma única vez, nem 1 centímetro. Tentei mexer nas câmeras para tornar um pouco mais claro a visão, para ver os cantos escuros da sala, mas ainda assim estava muito escuro. Quando revi as imagens aceleradas pela 3ª vez, finalmente notei algo. Enquanto Jason estava na cama, seu armário estava fechado, e logo depois que ele saiu, o seu armário se abriu ligeiramente. Eu encontrei o momento exato que isso aconteceu.
cerca de 2 minutos depois que ele saiu. Diminuí a velocidade da filmagem e percebi que a porra da porta do armário se abriu sozinha e eu estava apavorado agora. Eu entrei na internet e imediatamente encomendei câmeras noturnas que me custaram uma pequena fortuna. Nos 2 dias seguintes, continuei observando as filmagens e na segunda noite, Jason não veio para o meu quarto e ele nunca saiu da posição que havia deitado para dormir. Seu armário também permaneceu fechado no dia seguinte. Porém, no primeiro dia, depois que ele saiu, ela se abriu novamente pouco tempo depois. Assim que as câmeras novas chegaram, as instalei em seu quarto e revi as filmagens na manhã seguinte. Jason ficou acordado até tarde naquela noite, quase 2 horas da manhã, e ele não foi para o seu quarto, ele veio direto para o meu dessa vez. Dessa vez, observei o armário com tanta intensidade que pensei que poderia abri-lo apenas por pensar nele. Com certeza, 2 ou 3 minutos depois, ele se abriu. Aumentei o zoom no máximo e diminui a velocidade da filmagem. E foi quando vi. Passou pelo armário e na fração de segundo seguinte, o armário se abriu. Diminui ainda mais a velocidade e revi várias e várias vezes. Eu não consegui distinguir o que era aquela criatura. Era simplesmente um borrão negro. Suspirei e fui para o quarto de Jason. Nesses últimos dias eu tive que acordá-lo, porque ele dormiu o máximo que podia, e mesmo depois de mais de 12 horas ele ainda parecia cansado. A noite seguinte foi a última em que Jason estava acordado. Acordei com ele dormindo ao meu lado, como sempre aconteceu nas últimas semanas. Saí silenciosamente, não que me importasse, eu só queria manter a minha rotina habitual, tomar o meu café e assistir às filmagens. Ele ficou acordado até tarde de novo, 3 da manhã. Pensei até em repreendê-lo porque ele tinha aula no dia seguinte e não poderia dormir tão tarde. Enquanto eu passava pelas filmagens, embora estranhamente, a porta do armário nunca mais abriu durante a noite. Coincidentemente, eu decidi dar uma olhada nas câmeras antigas, que ainda estavam instaladas no quarto em todos os lugares, inclusive no meu quarto. E foi aí que meu queixo caiu. Eu vi, claro como o dia, a sombra de uma mão esquelética pairando por cima do meu filho. Aquilo ficou a porra da noite inteira lá. Eu corri para o meu quarto e tentei acordá-lo delicadamente, como fazia todas as manhãs, mas ele não se mexeu. Tentei então com mais violência, sacudi e gritei para que ele acordasse. Isso não adiantou. Eu então liguei para a ambulância porque não sabia mais o que fazer. Ele foi diagnosticado em coma. Continuei assistindo as gravações repetidas vezes desde semanas atrás e descobri algo ainda mais aterrorizante. Todas as noites, quando Jason vinha para o meu quarto dormir, aquela maldita sombra o seguia. Eu observava através das várias câmeras enquanto a sombra saía do seu quarto, ia para o corredor, para a cozinha e depois para o meu quarto. Tudo em questão de segundos. Então, ali, no meu quarto, ficava pairado sobre ele. Aquilo se aproximava mais a cada noite. Não sei como descrevê-lo. É diferente de tudo que eu já vi antes. Uma sombra, mas era tão escura, tão negra, que a escuridão do quarto fazia com que aquela forma estranha se iluminasse. Isso me leva aos eventos da semana passada e de hoje. Eu também comecei a sentir essa estranha presença. Eu também comecei a ver essa sombra aparecendo no canto do meu olho e também comecei a vê-la se aproximando de mim enquanto dormia, todas as noites. Fiz frequentemente uma linha do tempo hoje, e a julgar por ela, hoje é o último dia em que eu poderia acordar sozinho, o que significa que a menos que eu acorde amanhã, não vou mais poder acordar de novo. Eu dirigi até a casa dos meus pais hoje e vou passar a noite aqui. Passei várias instruções específicas para que eles me acordassem. Quero ver se essa coisa vai me seguir aqui também. E ainda preciso descobrir como acordar o meu filho e descobrir o que essa coisa fez com ele.